Vamos lá. Então, primeiro eu vou explicar o que é autossabotagem. É como o nome já diz, você está se sabotando, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de prosperidade, por quê? Porque chegando no final do ano, vai começar 2017, e a gente fica então pensando, será que eu vou passar mais um ano apertada, mais um ano sem dinheiro, mais um ano com dificuldade, mais um ano atrasando contas, mais um ano sem poder realizar aquela viagem? Como é que vai ser esse mais um ano, né? Então é um momento assim de reflexão em que a gente fica pensando onde é que eu errei para não conseguir ter a prosperidade que eu quero, a prosperidade que eu mereço, né? Mas e muitas das vezes em que a gente tem essa dificuldade na nossa vida, principalmente se tratando de dinheiro, muitas das vezes somos nós que nos auto-sabotamos. E quando a gente fala de criar realidade, eu tenho a vida que eu mereço, eu crio a vida como eu quero, né? E aí, como é que fica isso? Se eu estou me sabotando, né? Bom, então muitas das vezes em que nós vamos criar nossa realidade, nós nos auto-sabotamos. E vamos falar de mulher para mulher, né? Então a mulher muitas vezes não se sente merecedora, né? Nós fomos assim, ao longo das nossas vidas, né? Ensinadas a colocar sempre as pessoas em primeiro lugar. É feio me achar bonita quando eu me autoelogio. Ah, você é uma metida e tal. Desde criança, né, a mãe falava, não fica falando assim. E aí, a gente vai então se fechando, se colocando em segundo plano e nos auto-sabotando. Então, nós vamos tomando algumas atitudes, algumas ações, algumas decisões que vão nos levando ao caminho da escassez, porque eu entendo que eu não sou merecedora da abundância da prosperidade. Tudo isso que eu estou falando com você, querida, é inconsciente. É lógico que conscientemente eu jamais vou dizer, eu não quero ter prosperidade, eu quero ter dívida para me pagar. Lógico que não, não é? Eu estou falando da parte da mente em que faz você tomar as decisões que vai dar errado, te afasta da prosperidade inconscientemente. Isso acontece lá nos porões da sua mente. Então funciona mais ou menos assim. Eu de manhã levanto e vou colocar na minha roupa, por exemplo. Eu sempre coloco, se eu estou acostumada a colocar a perna direita na calça, eu sempre vou colocar. Foi criado um hábito ali. Por quê? Porque eu vou lá nos porões da minha mente, faço uma varredura dentro dos porões da minha mente e tomo aquela decisão baseada nas decisões que eu já tomei no passado. Acontece que lá dentro da minha mente, nos porões da minha mente, e tem muitas experiências negativas. Muitas, não são poucas, são muitas, né? E por conta disso, eu vou então aceitando que eu não mereço, que é assim mesmo, eu só posso um pouquinho, eu tenho que ganhar só um pouquinho, é fulano que merece, não eu, a vida não dá certo para mim, e eu acabo então me auto-sabotando. Então a auto-sabotagem é quando eu me saboto. Eu atrapalho a minha prosperidade. Em 90% dos casos, eu estou fazendo isso inconscientemente, não porque eu quero. Então, vamos ver se você está se auto-sabotando. Eu vou falar aqui alguns sinais que talvez você esteja se auto-sabotando. E você vai conversando comigo aí, dizendo, olha, puxa vida, talvez eu esteja me auto-sabotando, tá bom? Os sinais de que eu estou me auto-sabotando. Prejuízos inesperados que vêm do nada. Então, quebra algum aparelho, o carro quebra, né? Você estava guardando um dinheiro para fazer um curso para você, para investir na sua liberdade financeira e de repente alguém fica doente. Você fica doente. Alguém da família fica doente, né? Ou alguém precisa de uma emergência financeira e você acaba emprestando aquele dinheiro. Entendeu? Quer dizer, é um prejuízo inesperado. Ninguém estava esperando aquilo, chegou. E acaba com o teu dinheiro que você estava guardando ali para fazer aquele curso, e você estava guardando para fazer aquela viagem,
ou para montar teu negócio, para investir no teu negócio, você atraiu aquele prejuízo inesperado. Mas a gente vai conversar mais sobre isso, vamos lá. Segundo sinal de que você pode estar se auto-sabotando, procrastinação. O que é procrastinação? É deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Então, faz tudo de última hora. E sobre a procrastinação, eu quero falar mais uma coisa. As pessoas se viciam nas drogas, na bebida. Por quê? Porque quando você utiliza aquela droga, acontece uma química no teu cérebro lá e você se vicia. Você sente um prazer momentâneo ali através daquela química. Acontece que o nosso cérebro, ele também produz química naturalmente, não é? E existe uma química que ele produz que as pessoas se viciam, que chama-se adrenalina. Então, quem deixa para a última hora, entrega o trabalho na última hora, vai fazer alguma coisa, faz tudo de última hora, e aí ela corre, e consegue fazer, e vem aquela sensação de consegui mesmo assim, tudo na correria, tudo apertado, mas eu consegui. Pois é, você pode estar viciado em adrenalina, e aí você deixa tudo para a última hora. Só que isso te causa uma estafa, uma canseira, um estresse tremendo depois. Não compensa, entendeu? E aí você procrastina, você deixa sempre para a última hora. Ou você acaba deixando para depois e aí começa a tomar prejuízo também. Então, por exemplo, você pode deixar uma conta para pagar atrasada. Você poderia pagar no prazo, mas você deixa para pagar atrasado. Vira um hábito. Ah, esse mês eu não vou atrasar, atrasa. Né? Então, você precisaria, por exemplo, fazer um projeto, entregar, ler um livro, ir para academia. Tem tanta coisa, né, que a gente precisa fazer. Deixa amanhã eu faço. Ou não faz. E vai deixando. Procrastinando, né? E aí, organizar documento, por exemplo. Você organizando os documentos, você ganha tempo, né? Fica mais fácil para você encontrar. Escrever um livro. Tanta coisa, não é? E você vai deixando. Vai deixando para fazer depois, tá? Outro sinal que você pode estar se auto-sabotando é atrair pessoas e situações negativas. Então, você fica atraindo cliente que dá dor de cabeça, que não paga, que te dá calote, colegas de trabalho que te passam a perna, fazem fofoca de você, pessoas desonestas, pessoas que só contam notícia negativa para você. E você fica atraindo ali aquelas pessoas. Alguém está se identificando com alguma desses sinais de autossabotagem? Então, a física quântica, né, ela diz que nós atraímos para a nossa realidade as pessoas com a mesma vibração. Olha que interessante. Então, a nossa frequência eletromagnética, ela é o resultado de combinação dos nossos pensamentos e as nossas emoções, aquilo que a gente sente, consciente ou inconsciente. E a gente vai atraindo essas pessoas para a nossa vida, né? A Lilian colocou Lilian, você quer fazer a vivência, querida? Se você quer fazer a vivência, a gente já vai anotar seu nome aqui. Lilian Alteman, né? E porque assim, tudo que a gente pensa, a gente emite uma vibração, não é? Isso para o positivo e também para o negativo, não é? Mas o interessante é que o que emite mesmo uma grande energia, uma grande vibração é o nosso coração. Por isso que fala aqui o que importa é o nosso coração. Porque o nosso coração é que vibra. Vibra realmente com muita força, mais de 1000 vezes do que a própria mente. Eu vou te dar um exemplo. Se você sentir saudade, onde dói? É na mente ou é no coração? Né? Se você sentir felicidade, alegria, gratidão, onde é que você sente? No coração, né? Mas aí, o que é que o teu coração está vibrando aí? O que é que você está sentindo? Entendeu? Ah lá, a Lilian falou que ela quer saber como é. Ah, tá. E a Eva falou boa noite. Boa noite, querida. A Maibia tá aí também. Boa noite. Bom, a vivência, Lilian, você vai colocar uma situação sua, nós vamos trabalhar a sua situação com EFT e todas vão se beneficiar
dessa vivência, porque todo mundo faz junto, mas nós vamos focar na tua situação, se você quiser, né? Lógico. E aí, então, você vai expor, né, sua situação e nós vamos trabalhar a sua situação e todo mundo consegue, de alguma forma, liberar. É incrível. Mesmo trabalhando a emoção de outra pessoa, a gente consegue acessar os nossos pontos e liberar. E a Alzeni chegou. Boa noite, querida. Tudo bem? E eu vou continuar falando sobre os sinais de que você está se auto-sabotando, tá? Escolhas e situações que inicialmente são boas, mas depois você vê que é prejuízo. Então, você entra num negócio que parecia um negócio maravilhoso e não era. Você vai fazer uma sociedade e o sócio é desonesto. No começo parecia que era bom, mas depois você foi ver. Você assina um contrato com o cliente, parecia que você ia ganhar uma grana preta e depois não dá em nada, acaba não ganhando nada. Ele acaba te pressionando demais, exigindo muito e você acaba tendo até prejuízo. Outro sinal de autossabotagem é quando você tem uma sensação de que você não é dona da sua vida. Tem uma força externa comandando a tua vida. Né? É uma força maior do que você. Você tem a impressão que você não tem a vida na sua mão. Que você não tem as rédeas da vida na sua mão e que há uma força externa, né? O karma, né? Você sente que tem um espírito, né? Eu tinha uma aluna que ela realmente acreditava que tinham feito macumba para ela, ela ficou 1 ano sofrendo com isso. Né? E aí você realmente tem essa sensação que tem algo externo comandando a sua vida ali e a coisa não anda, né? Alguém se identificou com algum desses sinais até agora? Vamos lá. Programas inconscientes. O que é isso? A Zenilda falou que ela sente isso. Programas inconscientes. É assim, né? Ao longo da nossa vida, através das nossas experiências e os traumas que a gente vive, a gente vai desenvolvendo alguns programas na nossa mente. Igual programa de computador, né? E esses programas, né, que a gente desenvolve ali inconscientemente na nossa mente, ele cria o ciclo da autossabotagem. Ele faz você tomar aquela decisão de novo, ele faz você repetir aquele mesmo erro de novo. Né? É interessante. Aquela mulher que ela casou-se, o cara era grosseiro, batia nela, ela se separa, daqui a pouco ela tá com um cara igual. Né? Por quê? Porque o programa que ela tem na mente, né, que auto-sabota ela inconscientemente, ele tá lá. O que a gente precisa fazer? Desinstalar esse programa, que é o que nós vamos fazer aqui daqui a pouquinho na nossa vivência, tá bom? E esses, vamos dizer assim, né, programas, né, o que ele faz? Ele cria e atrai uma vida de prosperidade ou ele te põe na autossabotagem. O que é melhor? Você criar a sua vida de prosperidade ou você se autossabotar? Né? E a Cristiane colocou que ela se identificou sim com algumas coisas e a Alzeni compartilhou. Muita gratidão, Alzeni, por compartilhar. E como é que funciona esses pequenos programas, vírus, vamos dizer assim, né? São crenças. E eu estou falando de crenças na meditação da manhã e vou continuar falando até sexta-feira. São crenças limitantes sobre o dinheiro, que você acredita inconscientemente, firmemente na sua mente, né? Algumas crenças, não, se eu ganhar dinheiro eu vou me tornar uma pessoa ruim, dinheiro é sujo, dinheiro corrompe as pessoas, todo rico é ladrão, e por aí vai, né? São muitas e muitas crenças com relação ao dinheiro, e aí você vai se afastando, porque quando você não gosta ou tem alguma mágoa com relação a alguém, o que você faz? Você se afasta. Com dinheiro é a mesma coisa, tá bom? Bom, e a fisiologia do ciclo da autossabotagem? Como é que funciona dentro do nosso cérebro? Como que funciona, né? Funciona mais ou menos assim. Nós temos os neurônios espelhos. Vocês já ouviram falar sobre isso? É tipo assim. Você acredita que todo rico é ladrão. Vou te dar um exemplo, tá bom? E aí, você acredita nisso e as pessoas vêm falar com você sobre isso, você assiste na televisão sobre isso, ou seja, você está sempre reafirmando isso.
Porque você acaba atraindo essas situações que vão fazer você reafirmar aquela crença e te afastar da prosperidade. Porque se todo rico é ladrão, eu não vou me tornar rico. Eu não posso. Eu estava atendendo uma aluna, né, essa semana, e ela é advogada e não consegue exercer a profissão. E aí a gente fazendo, né, a sessão de desbloqueio emocional, a gente chegou então a entender o que estava acontecendo. Ela tinha uma crença que todo advogado é ladrão e sem vergonha. E aí, como é que eu vou ganhar dinheiro sendo advogada, se eu acredito, se eu tenho essa crença que todo advogado é ladrão e sem vergonha? Eu não vou conseguir, porque eu não sou ladrona e sem vergonha. E vocês entendem? Qual é a crença que fica rodando aí na sua mente? O disquinho quebrado. Que você precisa encarar e limpar. Entrar aí dentro desse porão, com vassoura, rodo e lavar isso aí. Você entendeu? É tipo assim, né? Então, se você acredita que só é possível ganhar dinheiro de forma desonesta, você vai, o quê? Vai só saber de história de gente desonesta, você vai assistir na televisão só coisa sobre gente desonesta, você vai abrir uma revista, vai cair lá numa história de gente desonesta, alguém vai vir te falar, você vai ficar ali, acreditando e criando aquela realidade cada vez mais. Ao passo que se você consegue colocar uma crença que todo rico ele tem condição de ajudar mais e mais pessoas, se você com dinheiro você pode fazer ainda mais caridade, você tem condição de ter uma empresa e dar emprego, né? Você sai daquela condição de pedir emprego, agora você dá emprego. Aí você vai conhecer mais pessoas que também fazem isso. Você vai ficar conhecendo pessoas de sucesso, você começa a criar uma nova realidade. Te abre uma janela de outras possibilidades. Você sai daquele mundo e agora você conhece um outro mundo. É como se você saísse da Matrix. Sabe aquele filme Matrix? É tipo assim, né? Primeiro a gente precisa limpar. Limpar todas essas crenças para que a gente então possa se abrir para a prosperidade. Mais um sinal da autossabotagem, né? Então, alguns comportamentos, né, e a forma da gente pensar e sentir e agir vai ficando o quê? Registrado ali na nossa mente, vai criando aquelas redes neurais, que vão criar mais disso e vão criando a nossa realidade. Você começa a enxergar só isso. Tem uma menina que ela vem me ajudar na limpeza aqui de casa, e ela falou assim para mim, Sônia, você sabia que no Rio de Janeiro só tem ladrão? Né? E eu falei, nossa, mas por que você tá falando isso? Ah, é porque eu vi o noticiário assim, sensado. Eu falei, menina, eu tava conversando com um coach, o meu coach mora no Rio de Janeiro, e ele tava me mostrando que ele foi fazer um passeio na praia e era tão lindo, e o hotel e tal, onde ele tava lá. Eu falei, que interessante, hoje eu recebi uma notícia do Rio maravilhoso, e você recebeu uma notícia do Rio que só tem ladrão. Eu falei para ela, começa a focar nas coisas boas. Se você um dia pretende ir ao Rio de Janeiro, vá para conhecer o Rio bonito. Por que é que você está focando nisso? Mas eu tenho até medo de ir lá. Eu falei, talvez você esteja perdendo a oportunidade de conhecer uma das cidades mais lindas do mundo, por conta desse pensamento. E aí ela ficou me olhando. Então, quando você está focada na escassez, e inclusive eu não tenho dinheiro e eu nem quero ir nessa cidade ruim. Sabe aquela fábula do La Fontaine? As uvas estão verdes? Pois é. Aí você se conforma. Ai, que bom que eu não tenho dinheiro para ir lá. Olha que interessante. E é a mente. Porque quem mais te conhece? Quem te conhece bem? É você mesmo. Então, as melhores desculpas que você pode dar é você mesmo. Você sabe qual a desculpa que você vai aceitar. Por quê? Porque você se conhece muito bem. Quais são as histórias que você anda contando aí para você mesmo? Não é? E como é que funciona a questão da química, né? Eu até já falei um pouco para vocês sobre isso. Talvez nós estejamos viciados nessas químicas do cérebro, né? Que vai fazer com que, para mim, produzir mais dessa química, eu sinta mais medo, eu sinta desespero. E aí eu vou criando essa química dentro do meu cérebro, vicio nisso. E aí eu começo a atrair pessoas que vão me deixar estressada,
que vão me deixar com medo, porque meu cérebro está produzindo essa química e eu estou viciada. Estou viciada no negativismo. Olha aqui. Que doideira que é o cérebro humano, né?